Então, vamos repetir o processo de sempre aqui para criar um projeto, que a gente já está acostumado. Create a new project, do tipo ASP.NET Core, Web App com Model View Controller, que é o MVC que a gente está utilizando. O nome do projeto aqui, por hora, não importa muito. Vou colocar aqui mentoria abril. Next. Vou colocar aqui individual accounts, que é o tipo que a gente tem criado, porque ele vem com aquele primeiro setup lá de contas individuais para adiantar a parte de autentificação e para adiantar a parte de conexão com o banco de dados, tá? Deixa ele dar o create aqui. Eu vou seguir um ritmo mais acelerado para essa primeira etapa, porque a gente já viu algumas vezes, e além disso vai estar gravado. Mas qualquer dúvida, pergunta a qualquer momento, tá bom? Não tem problema, a gente para e explica de novo até entender. A ideia é que agora que vocês já viram algumas vezes, isso começa a ficar mais fácil de assimilar, tá? Então, aqui nós temos o nosso projeto web, solution, tá? Então, é o arquivo principal da solução do nosso projeto aqui, que compõe, né, a solução para algum negócio. Então, aqui dentro, nós podemos ter vários projetos. No momento, temos apenas o projeto web, mas poderíamos aqui ter um projeto mobile, um projeto desktop e assim por diante. Esse projeto web está na versão .NET 6, tá? Que é a versão mais recente do desenvolvimento do .NET para web. Pastinha Properties, onde ficam as configurações aqui principais sobre porta, sobre perfis de desenvolvimento. Então, ele vem aqui com perfil para desenvolvimento em ambiente de desenvolvimento. Depois aí vai ter um ambiente de produção, de homologação e assim por diante. Pastinha www.root, onde ficam os arquivos estáticos, tá? Então, CSS, JavaScript, bibliotecas, imagens, ícones e assim por diante. Áreas é um conceito que a gente não vai usar a princípio, tá? Que é a parte para modularizar a aplicação. Depois vem as pastinhas aqui do nosso acrônimo MVC, tá? Que é Model View Controller, sendo views para o nosso front-end, controllers para o back-end. Pastinha data aqui, onde ele trouxe a nossa conexão com o banco através do context, que é o arquivo que é o espelho da nossa base de dados na aplicação. App Settings, arquivo de configurações também, mas aqui são geralmente informações que a gente lê dentro da aplicação, como a connection string, por exemplo. E aqui o program.cs, onde ele faz o setup da aplicação, põe ela no ar, e aqui a gente vai conseguir configurar várias coisas, tá? Um dos exemplos que já vem aqui é a parte de rota, por exemplo. Então, para esse tipo de projeto, a primeira coisa que a gente costuma fazer é já resolver a conexão com o banco, porque ele já traz para a gente aqui alguns migrations criados. O que é migration? Então, a gente trabalha aqui com um DB Context, tá? Que é do Entity Framework, que é o espelho da nossa base de dados na aplicação. Aqui que a gente adiciona colunas, tabelas, configura tamanho de campo e assim por diante. Tudo referente ao nosso banco de dados, tá? Porém, tem um detalhe que é o seguinte: existem alguns formatos de fluxo de trabalho usando o próprio Entity. E o que a gente vai utilizar aqui é o que a gente chama de Code First. O que significa Code First? Código primeiro. Então, a gente vai pensar na aplicação, no nosso negócio, no nosso domínio como um todo, e o nosso banco de dados ele vai acompanhar o nosso desenvolvimento através do conceito de migrations. Esses arquivos de migrations, então, o que ele é? Inclusive, que já vem com criado aqui. Então, eu estou desenvolvendo aqui a minha aplicação, nós vamos desenvolvendo as classes, que são os nossos objetos, e aí nós colocamos ele aqui no contexto para que novas tabelas e colunas sejam criadas na nossa base. Então, a partir do momento que eu desenvolvi as classes, eu preciso rodar um comando que vai gerar um arquivo de migração,
para saber a diferença da minha base de dados para o que está na minha aplicação, para poder atualizar a aplicação com as diferenças. Seja para adicionar campo, remover campo, criar tabela ou remover, adicionar relacionamentos e assim sucessivamente, tá? A gente vai falar mais sobre a importância dele e as aplicações, a aplicabilidade, mas por enquanto é isso, tá? Aqui, então, nós vamos primeiro resolver a conexão com o banco. E aí eu vou trazer aqui uma conexão que eu já tenho pronta para utilizar. E aí a gente só vai trocar o nome do banco aqui, tá? Então, vou colocar aqui. Substituir, trocar o nome do banco aqui. E vou colocar o mesmo nome do projeto, tá? Que é Mentoria Abril. Aula Git. Feito isso, a gente já pode atualizar a base, tá? Por quê? Porque ele já vem com o primeiro arquivo de migration criado. Se a gente olha aqui no nosso arquivo de contexto, as tabelas elas não estão aqui explicitamente, porque elas estão nessa classe Py, que é da própria biblioteca do Identity, tá? Então, quando a gente criou o projeto lá atrás, nós selecionamos a opção contas individuais. Com as contas individuais, ele já traz para a gente esse contexto pré-configurado, a conexão com o banco pré-configurada para adiantar para a gente. E ele faz parte de uma biblioteca chamada Identity, que é uma biblioteca que cuida dessa parte de autenticação, perfil, permissões e toda isso, né, referente a esse contexto, né, de autenticação de usuário e sessão na plataforma. Então, aqui nós temos interno dessa classe a definição das tabelas que a gente pode ver no nosso arquivo de migration. Porque aqui ele está dizendo, já que ele vai criar para a gente a tabela de ASP.NET Roles, ASP.NET Users e outras aqui referentes a essa parte de autenticação com essas colunas. Então, o primeiro comando que a gente vai precisar rodar aqui no nosso package Manager Console é o update database. Para ele criar a minha base e já atualizar com essas tabelas aqui, que estão descritas aqui nesse primeiro arquivo de migration. Bom, done, então significa que rodou, criou lá na minha base. Agora, outro passo que nós costumamos fazer logo no começo da aplicação é instalar o Razor Runtime Compilation, porque com o Razor Runtime Compilation a gente consegue atualizar o nosso código de front-end e atualizar a página e já ver as alterações, sem ter que ficar precisando pausar a execução e rodar de novo. Então, a gente pesquisa aqui no NuGet por Razor Runtime Compilation. Clicou aqui, pode instalar a última versão, tá? Só dar o aceitar aqui. Eu acho que eu fiz muito rápido para abrir aqui o NuGet, eu vou até repetir, tá? Abre aqui o Solution Explorer, clica com o botão direito no projeto, Manage NuGet Packages. Só buscar aqui, tá? Aqui depois vai aparecer já onde estão os instalados, e aqui agora eu já vou ter o Razor Runtime Compilation. E para configurar ele é uma única linha. Eu vou lá no meu program.cs, na linha aqui que eu digo que vou utilizar controllers e views, né? Então eu tenho aqui add controllers with views. Eu vou colocar um add Razor Runtime Compilation. Feito isso, já tá a nossa aplicação já está configurada. Já consigo rodar para ver o template e ver a parte de autenticação e login funcionando.
Beleza, template criado. Já posso testar aqui a tela de registro. Aqui eu já coloquei a minha senha logo aqui em cima. @teste 123, @teste 123. Register. Clico aqui para confirmar o meu acesso. Vou em login e coloco minha senha de novo. Bom, template funcionando. Agora nós vamos fazer aqui o nosso primeiro CRUD, tá? Então, geralmente a gente parte por onde? Pela model. O que significa isso? Escolher sobre o que eu vou persistir os dados. Fazer a persistência significa salvar os dados no banco e CRUD significa as operações essenciais de listar, de cadastrar, editar e excluir, tá? Então, aqui eu vou fazer sobre móveis. Então, aqui, móvel vai ser a minha model. E eu vou colocar algumas propriedades aqui, tá? Quando eu coloco aqui um int id, eu já estou dizendo que essa tabela móvel, ela vai ter no banco de dados uma chave primária, tá? Isso a gente já configura para a gente. O móvel, ele vai ter Mas tem um jeito de abrir essa variável, né? Para ver como é que ela tá, as colunas dela. Oi? Não ouvi. Um jeito de abrir a variável para ver em outra página. Como é que tá configurada as colunas dela, né? O seu áudio está um pouco... Eu não sei se é só para mim que ficou um pouco baixo. Tenta falar um pouco mais alto para eu te entender. Tem como colocar em outra página para ver as colunas certinho. Em outra página, você quer dizer abrir o banco, você fala? Só que é basicamente isso. Só que, tipo assim, acho que é um atalho que você abre e você consegue ver as colunas Tá? Vou da abrir aqui o banco variável. pra gente ver. Tá? Eu vou abrir o banco aqui e eu Não mostro no banco, as... pô. Tem um atalho que abre mesmo as variáveis e que dá para operar, se não me engano. um comando que abre as variáveis. Que tipo assim, você vai dar Alt Enter no nome ID ali em cima. Ele tá falando do pop, eu acho, né? Pra completar o código aqui. Ah, para completar o código. Não, para abrir mesmo, para ver quais as colunas da variável. Como assim, quais colunas da variável? Para ver, tipo, se é null, se é primary key, tem como você abrir isso em outra página, não tem? Só que eu esqueci qual que é o atalho. Cara, não sei do que você está falando, na real. Talvez eu saiba, mas do jeito que você está falando, eu não estou conseguindo assimilar, entendeu? Mas depois você me Tipo mostra. assim, Você ó, mostra. vai aparecer tipo assim, ó, na outra tela, tá ligado? Tipo, int, ID, aí vai aparecer a chave mesmo, vai no primary key, tá ligado? Esse negócio tudo e fechado. Vai aparecer ela aberta, entendeu? Ao invés do get set, vai aparecer todas as colunas que ele tá puxando. E acho que isso ajudaria o Daniel naquela dúvida lá de como saber e como colocar primary key. Bom, ainda não entendi. Mas tá bom. Depois você me mostra e a gente mostra para todo mundo aqui. Mas aqui, tá? Continuando aqui o raciocínio. Então, a gente tem aqui uma classe móvel, tá? Que aqui, por enquanto, ela é só uma classe. Quando eu instanciar essa classe lá na aplicação, aí ela se torna um objeto. Vou falar disso mais para frente. E ela também vai ser uma tabela no nosso banco de dados. Como? Colocando aqui no nosso contexto, tá? Então, eu tenho que vir aqui, colocar uma prop do tipo db7 com esse tipo móvel e a tabela vai se chamar móveis. Alt Enter para importar. Usem mentoria abril alagit.models. Quando eu dou usem,
ele está referenciando aqui em cima o namespace, tá? E o namespace, por sua vez, é a localização dessa classe no sistema. Então, mentorial Git é o nome do meu projeto, Models é o nome da pasta, e aqui está o nome da classe. Qualquer outra classe que eu for referenciar, eu coloco aqui em cima o using, para ele poder entender aqui dentro dessa classe, a classe móvel. Nome da tabela móveis. Então, aqui o móvel já tem aqui um ID, uma descrição, e ele vai ter aqui as propriedades de endereço. Então, onde que está localizado? Então, vai ser aqui Logradouro, número, CEP, bairro, lembrando, né, reforçando que string é para campos de texto, int, números inteiros. Então, vou ter aqui mais um texto para a cidade, mais um aqui para o F, e por último, um decimal para o valor do imóvel. Feito isso, como já está aqui adicionado na minha classe de context, eu já posso rodar os nossos comandos aqui. Agora, da outra vez, assim que a gente criou o projeto, eu só rodei o update database porque o migration já tinha sido criado, né? Ele já veio aqui com o template inicial do Visual Studio. Agora eu preciso rodar add migration e colocar um nome para esse arquivo de migration, que no caso aqui eu vou colocar tabela móvel. Ele vai gerar esse arquivo de migração, tá? Não altero esse arquivo, apenas para conferência. Vejo aqui que ele vai criar a tabela móveis com as colunas que eu fiz que eu descrevi lá na minha classe. E aqui vocês conseguem ver os tipos. Então, para o ID que é inteiro, ele vai criar um tipo int no banco. O que é string vai ser nvarchar. O que é decimal aqui de até 18 casas, com 2 casas após a vírgula. E ele sempre vai ter aqui um método para down, caso queira reverter esse migration, tá? E agora sim, feito isso, posso rodar o update database. Feito mais esse passo, pessoal, clico com o botão direito em Controllers, Controller, terceira opção aqui, MVC Controller com Views, usando o Entity Framework, que é a opção que já vai gerar para a gente implementação de back-end e de front-end também. Selecionar a minha model, que vai ser a model móvel, o Data Context, que é o meu Application DB Context, e falo aqui que o controller vai chamar móveis controller. Geralmente dá esse erro na primeira vez, a gente clica em ADD e geralmente na segunda vez vai. Eu costumo dar esse bug porque primeiro ele instala um pacote que é o Code Generation para depois gerar de fato o código, né? Um dia nossos amiguinhos lá da Microsoft resolvem esse BO para a gente. Bom, controller criado significa que o meu back-end já está implementado, que o front-end também aqui dentro da pasta Views, ele criou uma pastinha móveis, já com as telas de cadastro, exclusão, detalhes, edição e listagem, que é a index, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse controller home, dentro de modos vou apagar essa error view module, vou apagar a pastinha do home, que a gente não vai utilizar,
Vou apagar aqui dentro a view de error. E aqui no program.cs eu vou configurar agora, tá? Onde ele configura as rotas, tá? Ou seja, eu vou até repetir. Arquivo program.cs, no finalzinho dele, tem essa etapa aqui que ele define a rota padrão. Então, aqui o nome do controller, que vai ser móveis. E Action Index agora é a minha rota padrão, caso eu não digite nada. E posso colocar no menu. Então, Views, Shared, Layout. Eu posso vir aqui e colocar no menu Móveis, Controller, Action Index, que é de lista. Vai aparecer para o usuário Móveis. E aqui, em cima, ele tem também um outro hiperlink com o nome da aplicação. Eu vou trocar aqui para Móveis. E aqui o controller vai ser Móveis também. E aí que eu vou para rodar aqui. Para a gente testar. Bom, mesa, vou colocar aqui um CEP, endereço, número, bairro, cidade, o F e o valor desse cara aqui. Eu acho que ele vai pedir separação com pontos, tá? Então, nosso CRUD já está funcionando.